Graças e paz a todos. Nessa manhã eu gostaria de refletir um pouco sobre um escrito, um texto que eu li essa semana na internet que chamou muito a minha atenção. É de um irmão em Cristo que viveu há mais de 100 anos e ele escreveu sobre a segurança, certeza e gozo da salvação eterna. O nome dele para mim é meio complicado, não sei se eu vou falar certo, mas é G. Catin, mais ou menos isso. Mas esse livro, ele está em domínio público, está na internet, é só pesquisar lá, que é Segurança, Certeza e Gozo da Salvação Eterna. Mas é um pouco longo, eu vou assim, só resumir, trazer 2 ou 3 alegorias ali, que ele coloca para explicar essa certeza da salvação que o crente tem que ter, e me chamou a atenção justamente porque eu já fui um crente meio descrente, tinha muita dúvida sobre a minha salvação, se eu conseguiria realmente chegar no alvo determinado por Deus e por Cristo, não é isso? E isso acontece com muita gente, Ele fica preso assim, às tradições, tradições religiosas, o que as pessoas falam, não é isso? Então ele nunca assim pode gozar plenamente da satisfação, da alegria, da certeza da salvação dele. Não é isso? E a palavra de Deus, ela não mente, Ela diz que uma vez dada a salvação, aquele que é entregue na mão de Jesus pelo Pai, ninguém há de tirar. Não é isso? Então a nossa certeza é que a gente vai passar a eternidade junto com o Senhor Jesus. Não é isso? Mas a gente se converte, a gente se entrega a Jesus, e mesmo assim a gente não tem essa certeza plena, essa confiança da salvação. Isso vem da onde? Vem muito mais dos nossos sentimentos, essas dúvidas que ficam na nossa cabeça, o que as pessoas falam. E ele dá aqui uma alegoria assim, interessante que mostra um pouquinho. Dá um exemplo disso aí. Ele conta a história de um lavrador que tinha lá as suas terras, sua fazenda, só que ele precisava aumentar ali a sua produção, E as terras do lado dele, vizinhas a ele, estavam lá ociosas, paradas. Então ele conversou com o proprietário, que ele conhecia, e falou que o desejo dele de arrendar as terras. E o proprietário, o dono ali, falou que ia pensar, que posteriormente daria a resposta. Ele voltou para casa e ficou ali ansioso, esperando essa resposta ali. Se ele teria as terras ali arrendadas. Nisso chega um amigo dele para fazer uma visita e ele comenta isso. E esse amigo fala assim, não, com certeza ele vai te arrendar as terras. Ele te conhece há muitos anos que vocês são vizinhos, ele sabe que você é trabalhador, honesto, que as terras estariam ali em boas mãos. Nossa, isso encheu o coração dele de alegria, Ele passou aquela tarde, aquela noite ali alegre, satisfeito, porque ele tinha certeza que ele teria as terras ali arrendadas. Mas no dia seguinte, ele foi até o mercado, encontrando um outro amigo ali, ele acabou comentando o fato, e o amigo dele de cara já falou, se eu fosse você eu desistia. Ele falou, mas por quê? Porque essa certeza, Ele falou, não, eu tenho certeza que ele não vai te arrendar as terras. Porque eu sei que tem outra pessoa interessada e essa outra pessoa tem muito mais dinheiro do que você. Então as propostas, a proposta que ele vai fazer deve ser melhor do que a sua. Nossa, aquilo caiu como uma bomba, um balde de água fria na vida daquele lavrador. Ele voltou para casa e ficou ali triste, chateado, e a família dele, a esposa, sem entender direito que estava acontecendo, e ele passou assim, uma noite muito triste, muito atribulada mesmo. Mas no dia seguinte chega um mensageiro, uma carta, e ele vê no envelope que era do proprietário das terras. Ele abre, começa a ler, a família dele vem, está ali do lado dele, ele lendo, e a esposa dele começa a perceber que ele começa a ficar alegre, satisfeito ali, contente, e ele vira para a esposa e fala assim, está tudo resolvido, Ele falou, o que houve, meu marido? Ele falou assim, o proprietário diz que me arrenda a pastagem, pelo tempo que eu quiser.
E as condições que ele coloca aqui são muito favoráveis, né? Então isso me basta, né? Agora já não me importo mais com a opinião de ninguém, seja quem for, né? A palavra do proprietário assegura minha posse, né? Então, né, quanta gente tem por aí, né, que isso acontece aí, né? Fica agitada, né, perturbada, né, porque fica olhando e ouvindo a opinião de homens, né, de pessoas, né? Fica se deixando levar pelos seus pensamentos, sentimentos, né, pelo seu coração, não é isso? Ele tem que se apegar à sinceridade da palavra de Deus, né? Porque Deus não mente, né? E a palavra do dono, né? É o dono da salvação, não é isso? Então isso ilustra bem essa angústia que a gente vive por ficar ouvindo um e outro e não se apegar só na palavra de Deus, né? Mas aí a gente fica assim, pensando, poxa, eu tenho certeza da minha fé, eu depositei minha fé em Jesus, não é isso? Eu sei que ele veio e entregou a sua vida ali para nós, né? Para nosso favor, né? Para levar nossos pecados, não é isso? Mas eu continuo com essa angústia da incerteza da salvação, né? Então ele bota mais uma ilustração aqui para mostrar o homem que tem a certeza e o homem que tem a dúvida na sua salvação. É como se fosse assim dois viajantes, né? Que fosse fazer uma viagem para uma determinada cidade e um deles não soubesse o caminho, né? Então, o primeiro entroncamento ali, no cruzamento que ele chegasse, ele não sabia para que lado ir e perguntasse a alguém para onde fica, né? Qual o caminho, qual a direção para a cidade e tal. E a pessoa também não sabia e falou assim, deve ser por aqui. Você vai e você pergunta a alguém lá na frente. Então esse motorista vai entrar naquela estrada, ele vai dirigir, ele está indo na direção certa, mas ele não sabe, né? Ele não confia na palavra daquele que deu a informação a ele. Então, quer dizer, ele não vai ali aproveitar a viagem. Mesmo que ele esteja num carro bom, um carro novo, confortável, a paisagem seja linda, ele não vai aproveitar, porque ele está só focado se ele está na direção certa ou não, né? E o outro motorista que vinha atrás estava indo, né, está indo para a mesma cidade que ele, mas conhece o caminho, sabe, né? Então ele vai fazer essa viagem, aproveitar a viagem, toda a paisagem, a pista, né, lisinha ali, os pneus super calibrados, não é isso? E as paisagens lindas, então ele vai aproveitar muito mais dessa viagem. Os dois vão chegar no mesmo destino, mas enquanto um vai cheio de dúvidas, né, incertezas, né, angústia até se está indo na direção certa, o outro vai gozar toda essa viagem ali, é isso? Mas a ilustração que ele coloca, ele volta lá para o Egito naquela noite, né, anterior à saída do povo do Egito, né? Ali existia uma tensão total, né, porque o anjo da morte do Senhor ia passar, e ele entra numa casa, né, e ele encontra ali o primogênito e aquela família assustada, né, triste, angustiada, num canto, até tremendo ali de medo, e ele pergunta, por que vocês têm medo? E o primogênito responde a ele, você não sabe que o anjo da morte vai passar aqui essa noite? Aí ele fala, mas vocês não passaram sangue na porta, na ombreira da porta? Fala, nós passamos. Mas e aí? Nós passamos certo? A quantidade está boa? A gente só vai saber isso amanhã de manhã. Enquanto isso, a gente vai ficar aqui com medo. E ele sai dali, né, assim, estranhando aquele comportamento e entra na casa do vizinho. E chega lá, o primogênito está com o cajado na mão, a família, todos os homens de cajado na mão, as mulheres preparando ali um churrasco do cordeiro. E ele pergunta, poxa, mas por que vocês estão tão alegres assim? E o primogênito responde, estamos alegres porque amanhã de manhã nós vamos sair do Egito. Essa foi a promessa de Deus. E eu digo para ele, mas você não tem medo do anjo da morte que vai passar? E ele responde, não tenho medo porque eu já passei o sangue na porta. E o Senhor falou que o anjo da morte, quando visse o sangue, ia passar direto, né? Ele falou assim, poxa, mas você tem certeza disso? Ele falou, eu tenho certeza, porque não é só o sangue. Ele falou, não é só o sangue? Ele falou assim, não, é o sangue e a minha fé que a palavra de Deus é verdadeira. Ele não mente. Se ele disse que era para passar o sangue, eu creio nisso. Então amanhã de manhã nós estaremos saindo em viagem. Aí a pergunta que fica é o seguinte, qual das duas famílias foram salvas naquela noite, né? Mesmo que a gente ache que é aquela família que tinha certeza ali da salvação, não foi, foram as duas famílias, ambas foram salvas.
Porque Deus, a promessa de Deus é que quando visse o sangue na porta, o anjo passaria por cima. Então o anjo olhou e viu o sangue nas duas portas. A diferença é enquanto um aproveitou ali à noite, né? Uma boa janta ali, né? A alegria da esperar na manhã seguinte para poder viajar, o outro estava com medo, encolhido e não aproveitou nada dessa noite. Então a salvação é assim, né? Aquele que tem essa certeza da sua salvação, ele tem gozo nessa caminhada, nessa terra aqui, com todos os problemas sobressaltos, porque a nossa esperança está que isso aqui é passageiro. Nós vimos recentemente aí na nossa igreja, na EBD, Paulo nos dizendo, né, que isso aqui é uma leve e momentânea tribulação, né? Nossa fé, nossa esperança está na nossa salvação. É isso? No sacrifício de Cristo ali na cruz por nós, quando ele derramou o seu sangue ali. E ele coloca também mais uma ilustração, rapidamente, de que o que foi esse sacrifício, o que é esse sacrifício de Cristo, né? Ele também volta lá para o Velho Testamento, onde tem dois homens conversando. Um é um lavrador também, pobre, né? Um cidadão pobre ali, israelita, e o outro é um sacerdote, né? Aquele homem está com um burrinho do lado dele e falando para o sacerdote que naquele ano ele não poderia sacrificar o Senhor, porque ele era muito pobre e não tinha uma ovelha, um cordeiro para sacrificar. Aí o sacerdote diz, mas você conhece a palavra de Deus e nós temos que cumprir. Ele diz que você tem que sacrificar. Se você não sacrificar um cordeiro, a gente tem que cortar a cabeça do seu burrinho. E aquele homem começa a chorar, se lamentar, fala, mas eu sou pobre, só tenho esse burrinho. Como é que eu vou poder entregar meu burrinho? O sacerdote falou, mas você sabe a lei, você conhece a lei. É isso que nós temos que fazer. Enquanto eles conversam, passa um amigo, um vizinho ali, um conhecido daquele lavrador, escuta a conversa e se mete na conversa. Fala assim, estou vendo aí que você está numa situação difícil, né? Mas você não se preocupa. Eu e minha família, nós temos um cordeiro lá em casa. Ele é sem mácula, sem mancha, né? E ele é o xodó da família, né? E eu vou lá em casa, vou buscar ele e eu trago o sacerdote e sacrifica, no lugar do seu burrinho. E ele fica alegre, satisfeito. O homem vai lá, pega o cordeiro, traz, o sacerdote sacrifica, vira para o lavrador e fala, agora você pode ir embora. O seu burrinho foi salvo, né? Seu amigo salvou o seu burro, dando uma ovelha no lugar, né, do seu burro. Então aquele homem sai alegre, contente e volta para casa. Foi isso que aconteceu. Quem tinha que ser sacrificado e morto seríamos nós, né, pelo nosso pecado. A lei diz isso, né? Aquele que peca está fadado à morte, né? Aquele que crê tem a salvação e a vida eterna. Ao que não crê, tem a morte. Então o Senhor providenciou, né, um cordeiro limpo, imaculado, para ser sacrificado no nosso lugar. Não é isso? Não estou chamando a gente de burrinho, mas é porque na lei fala no burro, né? Burro é aquele que não quer entender a maravilhosa graça da salvação. Desculpe, né? Mas é isso, irmãos. Então, muita gente, né, muitos crentes, né, serão salvos. Não tenho dúvidas disso, né? Mas enquanto estão nesse mundo, caminhando nesse mundo, não vão aproveitar, né, de tudo que aquilo que o Senhor nos oferece, que tem para nos dar, né? Vão viver sempre em dúvidas, angústia, né? Sem saber para que lado vai, não é isso? O que faz, como é que vai caminhar, né? Não vão aproveitar, não vão comer o cordeiro assado, né? Não vão, quer dizer, aproveitar das coisas aqui nessa terra. Então que você possa refletir nisso, né? A única condição que nós temos, a única coisa que nós temos que fazer é crer no Senhor Jesus, não é isso? Porque a salvação ela é de graça. O preço foi muito alto, irmãos. Nós não poderíamos pagar. Nenhum recurso do mundo poderia pagar por essa salvação, né? Então, o pagamento foi feito por Cristo Jesus, nosso Senhor. Que essa reflexão hoje, né, sirva para trazer assim, algum alento, né, alegria ao seu coração, mas que também você não fique pegado nas minhas palavras, né? Você estude e medite na palavra de Deus, na Bíblia, que ela vai te mostrar realmente essa grandiosa, né, obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque lá em João 6,47 já diz, né? Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Quem está falando é Jesus, não sou eu, né? Não é ninguém. Basta crer, né?
Amém? Tenham todos um bom dia. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Romanos 10, 9.